há muitas histórias que não vêm nos livros de história. São as histórias de vida das pessoas comuns que fizeram e fazem história, mas que só constam nela como estatísticas. Entre os grandes acontecimentos, as biografias de gente importante, os discursos políticos, as decisões económicas, as estatísticas, as declarações de guerra ou os tratados de paz, parece que nunca sobra espaço para as pessoas comuns, para as suas alegrias e tristezas, para os seus sonhos, enfim, para as vidas reais. Mas há casos felizes, como o que trouxe até nós o convidado especial do programa de hoje. Ele é alemão, nasceu no tempo da Segunda Guerra Mundial e viveu numa Alemanha da qual pouco ou nada sabemos. E ele tem muitas histórias para contar. Boa tarde, temos hoje connosco um convidado especial, Norbert, que viveu na Alemanha e nos vai retratar algumas coisas sobre a vida dele. Boa tarde. Boa tarde. Nasceu 3 anos antes da guerra terminar. Como recorda esses momentos? Eu recordo estes momentos, este tempo, de uma maneira muito fraca, como uma fotografia em que, quando penso das pessoas, as pessoas movem-se. Quando tinha 3 anos, era quase 3 meses depois do fim da guerra. E lembro-me muito, se fosse um tempo muito longe, que nos últimos dias da guerra, quando os aviões dos aliados atacaram a minha cidade, a antiga cidade de Königsberg, eu lembro-me dos holofotes à noite, a buscar os aviões no céu. E quando hoje em dia vejo um filme da guerra que contém fases com holofotes a buscar aviões no céu, eu não posso continuar a ver a televisão. Eu apago e vou-me embora. É assim, é uma lembrança que eu sinto e não posso descrever muito sobre este tempo. Após a guerra terminar, como era o cotidiano? Como é que era? O cotidiano era... Nós fomos extremamente pobres e sempre numa situação do perigo da nossa vida. O meu pai foi preso num campo de concentração dos russos que apanharam os civis, adultos, homens, não é? Num campo perto da costa do Mar Báltico, e era capaz de fugir deste local. A minha mãe, com 3 crianças e 2 velhas, a avó materna minha e uma tia do meu pai, foi assim, tinha que ver se nós podemos viver de qualquer maneira. Então, nós comemos o que havia nada, pão que era úmido e pão e restos dos batatas e comida primitiva. No geral, havia muita fome na Alemanha. Havia, especialmente nestes partes que foram envolvidas em ações de guerra, as partes fronteiras, como a Rússia Oriental era a parte da fronteira na Alemanha. Nestes partes havia fome e morreram muitas pessoas. Como brincava na sua infância? Perto do local onde nós ficámos viver, a minha cidade era toda destruída, havia um sítio onde os russos fizeram uma exposição das armas da guerra. Sim. Tanques, aviões, canhões e metralhadoras, todas estas coisas. E era feito por um general, um oficial da União Soviética, do Exército Vermelho. Ele veio, viu tudo e foi-se embora e deixou as coisas para nós. Nós brincámos, estes eram os nossos brinquedos, tanques, aviões, e só faltava a gasolina. Não era perigoso brincar com tanques? Era perigoso, porque nós arranjamos também outras coisas que os soldados deixaram atrás e possivelmente podemos
usar armas, e também tínhamos, mas isto era muito perigoso se os soldados russos descobrissem alemães com armas, era mesmo o fim, era mesmo a morte logo. Também brincamos com as crianças dos soldados russos. E lembro-me de uma coisa que, como as crianças russas imitaram a situação da guerra, entre eles fizeram um grupo de crianças que eram os alemães e outro grupo eram russos, os russos, os soviéticos. E entre os alemães havia um rapaz que tinha o nome Adolfo, como Adolf Hitler. E o fim desta brincadeira era que eles mataram o Adolfo. Era assim, estes eram os nossos brincadeiros. Haviam algumas diferenças entre os alemães e os outros rapazes. Entre crianças isto não é tão difícil, não é? As crianças não têm estes limites, mas quando são assim motivados, atacam. Onde é que fez a escola e com que idade é que entrou? Não havia escola, felizmente. Neste tempo, a primeira vez eu fui para a escola com 6 anos, mas com pouco sucesso, porque nós, o meu irmão do meio e eu, fomos como crianças muito livres. Nós podemos, não é como agora, com as regras na vida, nós não tivemos regras. Então não fomos para a escola, não havia escola, só havia o que os nossos pais nos comunicaram. Como conseguiu depois, mais tarde, vir a formar-se médico? Isto era uma história muito, muito longe. Eu fui, depois da guerra, em 1948, chegamos para a Alemanha como o último comboio que foi da Prússia Oriental para a Alemanha, para o resto que ficou da Alemanha depois da guerra. E lá foi uma vez para a escola por curto tempo, porque nós zangámos com todas as crianças, só falamos russos entre nós, a língua russa entre nós, e assim provocámos as crianças alemães, também os alemães. E depois fomos para a parte ocidental, no 19 e 40 e 51. E lá era a primeira vez que foi para uma escola regular no segundo ano. E foi a escola até 1900, a escola básica até 1956, e depois foi para uma escola, era um colégio para as crianças que não eram capazes de ir à escola por causa da guerra. Era uma escola católica muito bem organizada, mas muito difícil. Então tínhamos que fazer 4 anos de escola, 6 anos de escola. Sim. Em 4 anos. E quando acabei com esta parte do colégio, foi para uma escola pública na Alemanha e depois ficou com que idade? Era 1963, com 21 anos, quase 20 anos, com 20 anos. Depois fui para Berlim e estudei medicina em Berlim. Assistiu à divisão da Alemanha e à construção do Muro de Berlim. Como os recorda desses momentos? Eu fui para Berlim um ano depois do início da construção do muro e foi confrontado com pessoas que tinham fugido neste momento de construção. Porque trabalhei num hospital para ganhar dinheiro como enfermeiro, e eram famílias que tinham as suas casas mesmo
a linha da fronteira. A janela ficou para a parte ocidental, mas a casa estava no terreno oriental. E assim eles queriam abalar estas casas e a gente fugiu, deitava com colchões para fora e depois saltaram para não se ferirem. Nesse tempo teve trabalho como enfermeira. Era necessário muitos médicos em relação à saúde e os hospitais? Sim, neste tempo era assim que precisavam muitos médicos, sim, porque quase os médicos trabalhavam como soldados e no outro lado não havia oportunidade de estudar e ficar com uma educação durante a guerra. Mas agora havia muitos estudantes de medicina em Berlim. Como médico, onde é que exerceu a sua profissão? Nos hospitais em Berlim, em 2 hospitais em Berlim. Eu sou pediatra e na secção intensiva dos bebês pequenos, muito pequenos. E depois foi para a Alemanha Ocidental, para BRD, para a antiga BRD, e fiz uma consulta, um consultório. E eu trabalhei neste consultório até ficou para Portugal. E trabalhei, havia muito que fazer e sim. Como após um tempo a queda do Muro de Berlim deu-se, como é que tem algumas memórias desse sim, tenho. Há coisas muito estranhas à volta deste tempo, porque quando trabalhei no meu consultório, eu também controlei os passaportes de vacinação. Na Alemanha nós temos, por exemplo, tem uma forma de passaporte em que todas as vacinações são documentadas. E também fiz isto não sobre as crianças, também dos pais. E vi que neste tempo do muro, os alemães que tinham que participar nas novas forças armadas alemãs, tinham vacinações contra cólera e tifo. Sim. Na Alemanha não havia cólera nem tifo, só na Rússia. Então isto, para mim, indiretamente, era um sinal que eles eram preparados para uma confrontação militar. Sim. Era assim, é um bocadinho difícil de explicar isto, porque havia preparações dos todos os lados da Alemanha, sim, para uma confrontação militar. E também era o tempo depois do escândalo do Strauss. Não sei se vocês lembram-se disso. Era o armamento das Forças Armadas com armas atômicas sob o controle dos americanos. E lembro-me deste tempo que era um tempo muito tenso, muito cheio de medo que os alemães têm, mais uma vez. Pânico. Pânico não, mas uma incerteza da vida. Sim. Sim. Ao mesmo tempo, mais na sua vida pessoal, sabemos que casou com uma portuguesa, mas ela estava na Alemanha. Como foram os anos de namoro? Isto é uma pergunta que as mulheres sabem responder melhor do que os homens. Eu lembro-me que eu tinha um amigo que vivia em Munique. E este amigo meu tinha uma amiga que era a irmã da minha esposa. Sim. Eu, quando uma vez fui para a Turquia e voltei da Turquia, encontrei a Teresa, a minha esposa, lá na casa delas. E ela só apareceu e foi de um quarto para o outro e disse: olha, esta é uma rapariga bonita.
E eu queria saber mais dela, mas não era capaz de encontrar ela neste tempo. Muitos anos depois, encontrei ela em Berlim, quando ela trabalhava no Fahrwerk Höchst em Frankfurt. E namoramos e depois casamos. Depois, Tiveram filhos? Como? Tiveram filhos depois disso? Temos dois filhos, um rapaz e uma rapariga. Sim. Uma Ana, também um João. Sim. Vinham regularmente a Portugal, que era a terra da sua esposa? Sim, eles falam português, melhor do que eu. A Ana e João. A Ana vivia em Portugal um ano e o Ian, o João, também vivia aqui várias vezes. E também foi para o Brasil. E fala melhor do que eu. Porque decidiu, após isso, ter vindo viver para Portugal e concretamente para a Marinha Grande? Pensando neste acontecimento, com esta entrevista, eu estava muito ocupado com esta linha que é a nossa vida, não é? Sim, claro. Quando se vê para trás, vê-se que esta linha tem uma direção. E eu acho que isto parece-me o fim de uma fuga, afinal. Então, acha Portugal assim bom em relação àquilo que viveu? Eu fui para Portugal muitas vezes antes e gostei muito esta região e gostei muito da família da minha esposa e foi assim recebido como um familiar deles. Então, desde eu não tenho família na Alemanha mais, os meus pais morreram, o meu irmão mais velho, nós estamos zangados, não sei porquê, e o meu irmão de meio que está em Canadá, vive em Canadá. Então, não havia grande hipótese de ficar na Alemanha. Aqui, a família de Teresa, e pronto, é bonito. Aqui onde é que exerce a sua profissão? Em Portugal? Sim. Não. Não, eu tenho o direito de trabalhar, tenho uma licença de trabalhar em ser médico das crianças, de ser pediatra, mas não trabalho aqui. Sabemos que aqui em Portugal continua a ter uma atividade intensa social. Sim. Como estudar língua portuguesa, apoio ao centro de acolhimento e Quero uma tertúlia. Sim. Sim, estou numa tertúlia de velhotes. É muito interessante porque eles são muito amigos dentro deles, conhecem-se. Eu acho ainda são alunos de uma escola, não sei, parece assim que os professores também conhecem os outros. Então é uma atmosfera muito boa, mas somos assim no nível dos velhotes. Eu gosto mais o contacto com pessoas jovens também, não é? E tenho contacto com a minha família, com a família da Teresa, da minha esposa, e uma família em Figueira de Foz. Pois. O que é que acha da língua portuguesa em relação ao alemão? Como? O quê? O que é que acha da língua portuguesa em relação ao alemão? A língua portuguesa é muito difícil. Isto acho, mas é bonita. É uma língua muito bonita, mas é difícil para mim, nesta idade, é difícil de aprender. Antigamente, eu fui para Portugal só uma vez por ano, às vezes só para uma semana e depois fui para a Alemanha. Voltei para a Alemanha. A minha vida na Alemanha era muito trabalhadora. E não sei se é a mesma aqui, mas eu trabalhei mais de 60, 70 horas por semana e assim não tinha oportunidade de aprender português, mas chegava para comprar pão e manteiga. Sim. Mas agora estou aqui com 71 anos e tenho que aprender português
da raiz, não é? Isto é difícil. Acho que é muito difícil. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui como convidado especial. Foi a entrevista com Norbert, médico alemão, a viver há 4 anos, em São Pedro de Moela, residente também na Marinha.